bem com vocês? Começando aqui o ABLcast da ABL Calc. O assunto de hoje mexe com muitos advogados porque a gente vai falar da melhor revisão de aposentadoria que existe, a revisão do teto, especificamente a revisão do teto zero. Mas antes disso, deixa eu apresentar aqui para vocês, eu estou juntamente com o João Badário e o Giovanni Magalhães, da ABL Calc, da ABL Advogados. Ti, seguinte, Gi, chamei hoje vocês aqui porque esses dias eu postei, acho que foi anteontem, um double check que eu estava fazendo em Joa. Toda peça aqui na BL a gente pede para alguém reler aquela peça, que pode ter algum detalhe ali. Eu bati o olho e vi que era um teto zero. Por que teto zero? Nós colocamos todas as readequações de teto da ABL em 1, 2, 3 e 4 para ficar mais fácil para mandar para o cálculo, para o Gi, o que a gente precisa de documento, toda a parte de tratamento processual da ação. A gente tem uma equipe para cada uma dessas ações, quem que toca. Normalmente a gente aqui no escritório, essa tese, quem, não digo que desenvolveu, mas quem trouxe para a BL foi o Ti. Daí a gente colocou o quê? Teto zero, o nome dela, porque era o teto posterior ao período que o INSS paga. Bom, a gente vai explicar cada um dos tetos e no final teto zero. Ti, gostaria que você falasse por que a melhor revisão do INSS são as revisões, as readequações do teto. Primeiro, porque o STF já decidiu a favor do aposentado. Segundo, porque as ações elas tendem a tramitar de uma forma mais rápida que outras revisões quando você precisa apresentar prova, passar por perícia, etc. E terceiro, porque os valores, principalmente na revisão do teto 2, são os melhores valores que a gente vê em matéria de revisão. Gi, por que você gosta tanto de teto? Primeiro, por causa do valor, indiscutivelmente. Segundo, porque quanto mais você vai voltando os períodos, mais complexo fica, e para quem gosta de cálculo é fantástico. Olha, aqui na BL a gente deve ter alguns processos de 600, 700 mil. Acho que foi nosso recorde. O Antônio tem um de 832 mil. Só que um escritório parceiro mandou um para você que estava 1 milhão e 100. De qual período foi aquele? Do buraco negro. É porque foi atípico, que ele era incapaz, correto? Exatamente. Por isso que o juiz disse que não correria. Perfeito. Sim. Bom, a gente vai explicar um pouquinho melhor. Eu ia explicar cada período, mas Gi, explica a revisão do teto pra gente. O que é o teto? Por que a gente fala revisão do teto? A gente chama de revisão para ficar mais fácil de entenderem, mas era uma readequação. Por isso, em nenhuma das ações do teto normal, que a gente chama, teto 2, teto 3 e o teto 0, não existe decadência. A gente tem que tomar um cuidado em falar revisão, porque daí incide o prazo decadencial, né, do artigo 103. A gente chama de readequação porque não se modifica a concessão do segurado. Você readequa as parcelas por algo que veio depois. A ação do teto é bem simples. Teto é o teto de pagamentos do INSS. O INSS ele não paga mais do que o limite legal. Está ali na lei, o INSS não vai te pagar mais por isso. De forma simples, se você tiver uma média ali de 1.000 e o teto do INSS for 800, o INSS vai te pagar 800. Esse valor que você está perdendo ali, de R$200, o INSS não recupera para você de forma nenhuma. Isso vem acontecendo muito tempo atrás, desde 1960 já existiam essas limitações, e isso veio ganhar mais força em alguns períodos, como 1988 a 91, que é o período do buraco negro, uma revisão que aumentava muito a média do benefício e acabava existindo várias perdas ao segurado. Isso ganhou força, foi se criando a tese, e em 2011 veio a ação civil pública que veio pedir, de forma simples, recuperar aquele valor que excedeu ao teto na concessão. Só isso. Buraco negro, quando você fala, algumas pessoas não sabem, ele foi a lacuna legislativa entre a Constituição Federal, a gente chama de teto 2, que para nós é a que dá maiores valores de atrasados. Ele vai de 5 de outubro de 88 até abril, não me recordo o dia. 5 de abril de 91. 5 de abril de 91, que é 8213. Tá, então esse período, buraco negro, a gente chama de teto 2. Anterior a este período, nós chamamos de teto 3, que é a revisão do teto para benefícios anteriores à Constituição Federal. O teto normal, teto ordinário, aqui é o teto que vem posterior a 8213 até a emenda constitucional de 2003. Só que aí a gente até estava conversando sobre isso, o TIM entende que ele divide em dois. Divide buraco verde e
e depois o a partir do buraco verde. Por quê? Porque o INSS, todas a partir do buraco verde, ele pagou... De forma administrativa. Na realidade, foi a partir de julho de 94. A gente encontra erros, né? Mas são exceções. Tem exceções. A gente encontra casos onde o INSS não fez a ordem da ação civil pública em readequar a renda, e eu explico por quê. Por divergência, na maioria das vezes, na carta de concessão do aposentado. Ele tinha uma divergência naquela carta de concessão, pode ser vários os motivos, e o sistema não reconheceu para dar a readequação automática. Lembrando que a gente está falando do teto 1, que é do período ali de 94, de julho de 94 até dezembro de 2003. Tá? Para o INSS pagar. Porém, esse teto 1 ele pega buraco verde também. Quer explicar um pouquinho o que é o buraco verde? Que a gente fala buraco negro, buraco verde, as pessoas vão se perder. E uma coisa importante, Gi, revisão do teto, buraco negro é uma coisa, revisão do buraco negro é outra. A do buraco negro te leva para a revisão do teto. Exato. Revisão do buraco verde é uma, revisão do teto no período buraco verde é outra. Uma te leva para outra. Então, importante fazer essa diferenciação, sim, porque muitas pessoas pedem o RevSeat, está escrito revisão do buraco negro, já fez. Ele fala, pô, já passou. Mas não é. Diferencia buraco negro de teto buraco negro. Sim, bom, o período do buraco negro, como você falou que é uma lacuna ali legislativa, é porque a Constituição diz que ia vir uma lei depois que você teria que recalcular esse benefício. Você não, o INSS teria que recalcular esse benefício. É só um período que o INSS não sabia como fazer, continua fazendo de acordo com a lei antiga. E aí é bem específica a revisão do buraco negro. Com o aumento, gera direito ao teto. Buraco verde é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com o período do buraco negro. Buraco verde nada mais é do que o teto zero. É a mesma coisa, eu vou explicar. Em 1994 veio duas leis, a 8.870 e 8.880. O que elas diziam? A mesma coisa. Elas diziam que você teria, quando um benefício estivesse limitado ao teto na concessão, você recuperaria esse valor que excedeu ao teto junto ao primeiro reajuste do INSS. A única diferença é que se ficasse limitado de novo, aí acabou, teria perda. Mas o que diferencia então se as duas leis falavam a mesma coisa? A 8.870 falava do período do buraco verde, que ficou conhecido como buraco verde, que vai de 5 de abril de 1991 até 31 de 12 de 1993. A outra lei, 8.880, não colocou período. Simplesmente falava que qualquer benefício calculado a partir da 8.213, que tivesse essa limitação, teria direito ao reajuste. Logo, até pelo menos a data da emenda constitucional de 2019, essa lei é aplicada. É por isso que o teto zero continua. Ela já não é algo novo, tá? Vem de 94 até hoje. O que é o teto zero? Bom, que na realidade é por isso que também tem alguns doutrinadores que chamam de buraco verde estendido. Do teto zero. Olha, então aqui a gente tratou do teto da ACP, a CPL de 2011, julgamento no STF 2015, é isso? Sim, 2015. 2017 teve um julgamento, acho que foi em plenário virtual, do Barroso, que ele fala que não existe lapso temporal para as readequações do teto. Depois nós falamos do teto 2, que é o do buraco negro, altos valores. Teto 3, o GI atuou no IRDR do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não só sustentando nesse IRDR, como também conversando com os contadores do tribunal para tentar tirar uma limitação. Muitos jornais noticiaram que a revisão do teto morreu para benefícios anteriores a 1988, que a INSS ganhou. Não, ele ganhou uma parte disso daí, mas a revisão não morreu. Nós fizemos uma estimativa aqui no escritório, um estudo, que de cada... Eu vou explicar um pouquinho. Existia menor valor teto, maior valor teto. Então o Gi vai explicar pormenorizado isso. O que o IRDR da Terceira Região entendeu é que a limitação do teto tem que estar no maior valor teto, enquanto o Tribunal Regional Federal da Quarta Região entende que é no menor valor teto. Ou seja, é mais fácil caber essa ação, a limitação no teto é menor para quem mora Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do que aqui em São Paulo, do que toda a região do TRF da Terceira, Mato Grosso. Então esse foi o entendimento, mas a ação existe. Nós fizemos isso tudo aqui, de cada 10 ações que caberiam no TRF da quarta, 6 caberiam aqui. Então caiu o número de ação, mas o direito persiste, ele não acabou. Explica um pouquinho,
Gi, menor valor teto e maior valor teto. Bom, vamos lá. Menor valor teto e maior valor teto é, respectivamente, 10 salários mínimos e 20 salários mínimos. Era o formato de contribuição que existia antes da Constituição Federal. A pessoa tinha que ficar um tempo na empresa e, com o tempo, ela ia aumentando as contribuições dela. Quando no cálculo essas contribuições resultavam numa média alta, você tinha um cálculo em duas parcelas. Uma limitada ao menor valor teto e a outra uma parcelinha proporcional ali até o maior valor teto. O INSS entende que essas duas regrinhas aqui são de cálculo apenas, não são limitadores. E isso vai em contrariedade ao que decidiu o STF. O STF entende que o limitador teto é apenas para fins de pagamento, não podem fazer parte da base de cálculo. Então o INSS quer distinguir isso daí. Quer dizer que sim, é uma regrinha de cálculo e não tem nada a ver com o limitador de teto. É aí que a gente diverte do INSS. A gente entende que o segurado que ficou um tempo na empresa para aumentar a sua contribuição, ele tem direito a uma média maior e aí ele está sendo limitado por essa regrinha de cálculo que o INSS está falando. Então são limitadores, devem ser afastados. Só que essa discussão vai longe. E como é que ela está hoje? No momento a gente tem o da terceira, que ele foi favorável ao INSS, mas favorável não matando o direito do segurado. Eu vou dar um exemplo. Perfeito. Se o menor valor teto era 1.000, menor valor. Agora, se o maior valor era 2.000, maior valor. O José, que ganhava 1.500, ele teve a limitação no menor valor teto, mas ele não teve no maior, porque ele não ultrapassou os 2.000. Para o TRF da terceira não cabe. Agora, no da quarta região cabe. Eu acredito que quem vai decidir isso é o STJ. Sim. Critério de cálculo. Mas o direito não morreu. O direito está aqui vivíssimo. Isso daí é uma falácia que o direito morreu. E outra coisa importante que eu acho da gente falar aqui é que se aplica para pensão por morte. Então tem que correr atrás, né? Porque são benefícios anteriores a 88. São pessoas, mais. Sim, e idade muito avançada. Muitos já faleceram, isso gera o direito da dependente, da esposa, sim, que ficou com o benefício. Eu acho que a gente chegou a comentar sobre valores de ação do teto nesse podcast ou não? Porque eu sei que a gente fez um de revisão, não ainda. Então, revisão do teto. Por que a gente fala? Você falou que é a melhor revisão previdenciária. Por quê? Os valores são muito altos. A gente tem aqui na BL processo de 600, 700 mil. Tinha citado um amigo nosso, Antônio, uma dele de 832, até saiu agora São Paulo, essa daí já transitada. Você fez um cálculo de um escritório parceiro que deu 1.100.000, porque os atrasados vieram desde lá de trás, porque ele era incapaz. Então, são processos que trazem honorários muito altos. E você efetivamente muda a vida da família, não só do beneficiário que recebe, porque é um valor muito alto. Sim, eu posso dar um exemplo de um caso que um dos meus preferidos. Não é um valor exorbitante de 800 mil, mas é um valor muito alto para um período muito pequeno. Tinha um caso do escritório da Vera Advogados em que passou por uma análise com outros contadores e não tinha direito. Quando passou comigo, era uma aposentadoria por invalidez de 1999. E na aposentadoria por invalidez não tinha nada. Só que esse benefício era precedido por um auxílio-doença, que estava dentro do período do buraco negro. A gente calculou o auxílio-doença, era 200 mil reais de atrasados, em 2 semanas de processo, com uma proposta de acordo do INSS de 150 mil. Cara, isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa que recebe, é ótimo para o escritório e se aplica tanto da pensão por morte para uma aposentadoria que foi concedida daquela época. Por exemplo, o senhor José, ele se aposentou em... Vou dar um exemplo, o teto 3 a gente estava falando agora. Em 1987, a aposentadoria dele. José faleceu em 2020. Cabe para a esposa? Cabe. Ela tem o direito a reavisar, porém o que ela tem... Ela vai receber a quinquenal, a prescrição dos últimos 5 anos. Essa prescrição dá direito a ela os últimos 5 anos, não desde lá de trás. Como também dá direito, o José não era aposentado. E ele faleceu em 87. Ele tinha, 25 anos de idade e faleceu. A esposa recebe uma pensão até hoje. A pensão dela pode estar errada. Isso se aplica a pensão por morte, aposentadoria por idade, benefício por incapacidade, igual você falou agora, aposentadoria especial. Por isso que é importante fazer o cálculo. Muitas pessoas consideram que só existem 2 valores chaves, que são aqueles apurados pela contadoria do Rio Grande do Sul. Você ficou mais de 1 ano estudando valores chaves. A gente tem quantos valores chaves que batem redondo? Não tenho nenhum valor exato, mas passa tranquilamente de 1.000 valores chaves.
Se você considerar todos os períodos Sim. até 2003 e teto zero. É que eu estava considerando aqui. Então, deixa eu explicar. Eu estava considerando buraco entender. negro. Buraco negro que são uns 300. Mais ou menos, em 300 e 400. Para as pessoas aqui entenderem o que a gente está falando, né? Uma das formas de identificar o direito à readequação ao teto é pelo valor bruto que a pessoa recebe. A Contadoria do Rio Grande do Sul, ela identificou que existem 2 valores-chave justamente para o período ali de 94 até 2003. Um para um período que vai até 97, se eu não me engano, não lembro exatamente o mês, e o outro para o período seguinte. Com o desenvolvimento da ABL Calc aqui dentro do escritório, o Giovanni ele encontrou outros mais de 1000. Foi mais de um ano de estudo isso daí. Que era Mais de um ano de estudo que estudo. começou com buraco negro, que a gente achava. Até um amigo nosso que sabe muito de ação do teto, Carlos, ele falou o seguinte, ele falou, cara, não pode ser só 2 valores, a gente tá vendo mais pessoas ganhando, vamos chegar. O Gi entrou de cabeça ali e viu realmente quantos valores são. E assim, são vários os valores e essa é uma das formas de conseguir identificar se a pessoa tem direito ou não. Existem outras formas de identificar. Acho que quer passar rapidamente aí, teto 3, teto 2, teto 1. Cara, eu acho difícil, hein, Gi? Porque eu que fico mais lidando com teto, e é o que eu sempre falei com o Carlos, nunca teve um padrão, cara. Nunca. Você encontra uma pessoa que ganha. Vocês precisam saber. Bom, chegou o cliente ali na minha frente. Desde que não ganha salário 88. mínimo, era o padrão que eu tinha. Quanto mais ganha, maior a chance. Ano passado eu fazia. Ligou aqui na BL. Que ano o senhor se aposentou? Me aposentei em 89. Quanto o senhor ganha? 3.200. Opa, pode ser. Mas não era regra. O ideal é fazer o cálculo. Eu acho que isso só não cabe o salário mínimo. O salário mínimo não tem como, vou né? fazer um alerta aqui para quem vai tentar verificar numa carta de concessão, num combate, se o valor está limitado. O INSS, ele modificou os valores. Não é nenhuma afirmação acusando o INSS de ter feito isso, mas é claro que o INSS Por poucos reais a gente já pegou Sim. isso daqui aqui. Porque se o INSS realmente pagasse os valores que ele coloca na carta de concessão, todos os benefícios que ele paga seriam errados. Todos do período do buraco negro. O INSS coloca um valor R$1, R$2 a menos, R$3 a menos, R$4 a menos. Ou na moeda da época, né, no caso. Então não vá pela carta de concessão. É uma Isso judiação, aquelas pessoas que vão, não está escrito limitado ao teto. Tem gente que está escrito limitado. Isso é uma pergunta. Eu ia afirmar, mas eu falei, quer saber, eu vou perguntar. Tem carta que está escrito limitado ao teto e não cabe? Sim. Sim, não é? Muitas. Sim. Principalmente no período do teto 1, 94 a 2003, onde a pessoa aposentou proporcional. Bom, Muitos casos. decadência. Em nenhum dos tetos incide decadência ou em algum deles incide? O que vocês acham? Para mim, nenhum incide. Nós já temos decisões em todos os casos, né, todos os tetos que a gente está falando aqui, porque não se trata de uma revisão do ato da concessão. Revisão do ato da concessão é modificar ali, né? Por exemplo, ganhava R$1.000 e o INSS considerou 500, então eu estou modificando o cálculo da concessão, incide decadência. No teto não, no teto você vai manter igualzinho, tá lá, não vou mudar nada. Eu vou mudar as parcelas que estão sendo pagas. É aquele exemplo que eu dei, que é a forma mais fácil que eu tento explicar para um cliente. É uma gordurinha. Se o teto do INSS era de 1.000, o máximo que ele pode pagar é 1.000. Ele não vai te pagar 1.050, 1.200. Mas se quando ele chegou na sua média, ela era de 1.200, ele vai te pagar os 1.000. Mas quando ele fizesse o primeiro reajuste e os próximos, que ele considerasse sua gordurinha, e ele não considerou, correto? Então você não está pedindo para mudar o cálculo, não tem um erro na sua concessão, tem um erro nas readequações porque ele não considerou aquela gordurinha. Fora que é um ato posterior, a emenda veio muito depois da concessão que a gente está falando aqui, de um benefício de 89. Ela não tinha como prever que a própria uma emenda constitucional ia aumentar um valor de um benefício e não repassar esse valor para ela. A gente tem diversas decisões aqui do escritório, decisões monocráticas dadas pelo Gilmar Mendes, falando que não se aplica a decadência à revisão do teto. Não, teto já está meio consolidado isso, né? Eu só coloco porque agora a gente vai entrar no tema desse podcast, que é o teto zero. Então a gente chama cada teto aqui por um número na BL para ficar mais fácil de identificar. É uma maneira, muitos advogados chamam também dessa forma, mas é para ficar mais fácil da gente tratar aqui no escritório. A Isa me passa um caso, eu falo, Isa, é o quê? Teto 2, eu já sei quando o cliente se aposentou. Agora o teto zero, o que me assustou foi, eu fiz a postagem, muita gente começou a escrever para mim, João, explica mais, fala mais. Eu pensei, mas caramba,
será que já não é algo tão... E não era. Eu percebi que não era, que poucas pessoas conhecem essa revisão gente tem direito. que é boa, que sai, que a gente efetivamente ganha aqui no escritório. Sim. Até nós ganhamos uma semana passada, daí você mandou no grupo, acho que o Gui mandou que ele também ganhou na mesma semana no escritório dele. Expliquem um pouco aí do Teto Zero. Começa por você, Ti. Bom, o Teto Zero, vamos para o primeiro do período, né? Ele pega o período de 2004, janeiro de 2004 até hoje. Os benefícios... Posso só colocar um adendo? Que é esse o gancho que as pessoas não sabem. Elas acham que a revisão do teto morreu com a emenda constitucional de 2003, de dezembro de 2003. Muito pelo contrário. Não, ela dá o direito para o cara que está recebendo até hoje. Exatamente. E assim, é um período muito extenso. A gente está falando aí de mais de 16 anos de benefícios concedidos que ficaram limitados ao teto. Não tiveram reajuste automático dado pela Ação Civil Pública, pelo INSS, e estão aí com o direito para a gente poder entrar. Esse é o primeiro passo, é o período. Em segundo passo, em relação ao cálculo, tá? Eu vou deixar o Giovanni explicar um pouco mais detalhes do cálculo, mas um fato curioso que eu estava vendo em casos que a gente fez aqui no escritório é que, principalmente dos benefícios concedidos mais recentes, eu digo 2019, 2020, 2021 para cá, tem que ser feito um cálculo para ver se compensa entrar com a ação agora ou não. Ou esperar. Por quê? Nós tivemos um caso essa semana. Foi exatamente o que eu falei. Nós ganhamos e você falou, puta, eu devia ter esperado mais um pouquinho. Por quê? A gente ganhou a ação do teto zero dessa pessoa e o benefício ficou limitado no teto novamente. O ideal seria a gente esperar mais tempo para que os atrasados acumulassem mais e essa diferença ela pudesse ser compensada nos reajustes seguintes. O cliente ele perde um pouco mais a curto prazo porque ele ainda não tem um reajuste, mas ele vai ganhar porque esse reajuste vai vir para ele corrigido em forma de atrasado e o benefício dele também vai ser maior. Exatamente. Aí falando em atrasados também, o Teto Zero não é uma ação que dá valores exorbitantes de atrasado. Por quê? A metodologia de cálculo que é aplicada nas aposentadorias hoje não permite que tenha um excedente tão significativo. E isso faz com que os reajustes as readequações, melhor dizendo, sejam menores. Mas são significativas. Então a gente vê numa média valores aí em torno de R$15 mil de atrasados. Então o Teto Zero, ao meu ver, ele é uma excelente oportunidade com muita gente que tem direito e desconhece. E a gente aqui, todos os que a gente já entrou, a gente levantou, são processos rápidos, porque os valores são menores, o INSS... Você recebe por RPV, muito mais rápido de receber. Etc. Então, a gente às vezes subestima, né? A gente fala, processo de 15 mil de atrasado não vou pegar. Tem casos bem maiores, mas o 15 te deixa 4.500 mais 1.500, são 6 mil de honorário, num processo relativamente simples e rápido. Gi, explica um pouquinho o Teto Zero e fala também sobre o buraco verde. Como é que esse Teto Zero funciona? Bom, o Teto Zero é o teto mais certo de todos, porque ele está previsto em lei. Ele é tão simples e você tem tanta certeza de que você tem como ganhar ele, que a gente chega a colocar nos planejamentos de aposentadoria quando acontece essa limitação. Eu vou explicar, é bem simples. O Teto Zero, ele só é aplicado posterior à emenda constitucional porque a anterior emenda tem a ação de readequação ao teto que a ACP reconheceu. Ela é mais vantajosa em um aspecto, eu vou explicar aqui para vocês. E vou dar também a fundamentação corretíssima já da ação para quem quiser entrar com ela. A fundamentação está no artigo 21, parágrafo 3º da Lei 8.880 de 1994. O que ela diz? Ela diz que um benefício concedido nos moldes da Lei 8.213, quando limitado ao teto na concessão, vai ter esse valor que excedeu ao teto recuperado, junto ao primeiro reajuste do INSS. Então vamos lá. Esse ano agora a gente teve um reajuste de 5,45% do INSS. A ideia seria assim, você pegaria o benefício que ficou limitado ao teto, aplicaria o reajuste do INSS, né? O primeiro reajuste é sempre proporcional, e após você vai recuperar o valor que excedeu de forma percentual. Simples, é um cálculo simples. O INSS ele não faz isso. Desde 1999, quando veio a lei aí da regra de transição da média dos 80% maiores salários, ele parou de aplicar esse reajuste, mesmo que seja devido. Se você pedir administrativamente, pode ser que o INSS até recuse, mas judicialmente a gente não perdeu um caso.
Porque está na lei. A lei é extremamente clara. Se houve limitação no benefício concedido nos moldes da 8.213, tem que ser aplicado. E quando que isso acontece, então? Porque depois de 99 veio o fator previdenciário, né? E as pessoas sabem que o fator previdenciário onera o segurado. Nem em todos os casos, não são todos os casos. Tem casos que o fator previdenciário é favorável e aumenta o valor da média do benefício. É aí que está o direito da ação do teto zero. A pessoa que teve o benefício concedido com fator previdenciário positivo maior que 1, e esse fator previdenciário elevou a média do benefício, ficou maior do que o teto, ela vai ter esse direito. Dificilmente você vai pegar um caso de que aconteceu isso e o INSS já recuperou o valor. Eu vou falar uma coisa que eu não combinei com vocês, mas cara, eu acho que é interessante, até para o estudo das pessoas. Não quer disponibilizar uma inicial? Sim. Do teto zero? Não vai custar nada pra gente também. Larga lá uma inicial do teto zero, quem quiser pega, já lê como que é, lê toda a fundamentação. Sem problema. Simples. E uma coisa que eu acho interessante no teto, cara, que me dá um negócio com revisão do teto, é advogado que perde a ação do teto. Eu fico louco. Ele tá destruindo a vida do cliente. Sabe por que na maioria das vezes eu vejo que as pessoas perdem a ação do teto? Olha, vamos lá. A gente aqui na BL, a gente fazia vídeo, colocava um vídeo, um QR Code e também um link no YouTube para o juiz entrar e a gente minuciosamente falar: a limitação está aqui, excelência, para ele entender que aquilo ali foi limitado. Eu vejo advogado que entra sem pegar documento. Ah, isso daqui é valor-chave. Ah, foi limitado, tá escrito. E entra. Cara, tem que fazer cálculo. Revisão do teto, mais do que qualquer outra revisão, na minha opinião, que ela é a que mais precisa de cálculo para o juiz enxergar a limitação do teto. Então, sejam minuciosos, porque ela traz ótimos valores para vocês. Eu não vejo, a gente fala que o direito previdenciário é um direito de massa, né? Que você trabalha com um volume maior de ações. A revisão do teto, eu acho que ela tem que ser bem artesanal, porque ela é bem, tanto que aqui na BL a gente tem um setor de revisão do teto, porque ela é muito específica, uma ação específica. Sim, ela é uma ação muito boa, com valores muito altos, para você queimar a largada e fazer de qualquer jeito. Você tem que tomar um cuidado de juntar toda a documentação, fazer o cálculo, apresentar tudo bem fundamentado, porque é muito certo para você fazer errado. O que precisa de documentos, Gi? Olha, um padrão seria a carta de concessão com memória, memória de cálculo. Em alguns períodos vai ser mais difícil conseguir essa memória de cálculo, ela vai estar normalmente no processo administrativo. Se não conseguir, existe uma pequena possibilidade de você tentar uma tela do INSS com RMI, onde eles refazem a RMI do segurado. Não é certeza que você vai conseguir em todos os casos, mas a memória de cálculo é essencial. Como chama essa tela? Com RMI. O Gi, eu faço muito guichê virtual de ação do teto, que é para pedir recuperação de documento. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem a possibilidade do advogado, ele tem um canal para ele falar com o servidor do INSS, a gente sempre é muito bem atendido. Cara, uma vez você falou para mim, eu tô aqui tentando lembrar, dentro do RevCit tem um outro documento que pouco servidor conhece. Você lembra o nome desse? Sim, é um RevCit específico de cada revisão. Se você for lá no RevCit, vai ter revisão do artigo 26 da Lei 8.870, do buraco negro, vai ter várias. Se você pedir a específica, tem uma tela para cada uma dessas revisões, informando se ele passou pela revisão, com algumas informações técnicas ali que dá para usar. Essa tela, o RevCit, é uma tela que é obtida no INSS, que mostra quais as revisões o aposentado teria direito e quais, inclusive, ele já fez. Para a gente finalizar, eu vou colocar aqui algumas coisas importantes que eu vejo de revisão do teto. Cabe para pensão, cabe para todos os tipos de aposentadoria. Jamais entre sem ter toda a documentação em mãos e também fazendo cálculo. E não confunda revisão do buraco negro com revisão do teto buraco negro. Elas são divergentes, elas são diferentes. Uma da direita à outra. Revisão do buraco verde com revisão do teto buraco verde. E para a gente finalizar, teto zero. De forma muito simples para você explicar para uma pessoa que se aposentou em 2019, igual você falou. Veja se eu estou correto. Era para a pessoa estar recebendo o teto e hoje ela não está? Era para a pessoa ter sido feito o reajuste dela primeiro de acordo com o teto e o INSS não fez? E aí? Na realidade, assim, a pessoa que aposentou lá em 2019 e ficou limitada no teto,
no ano seguinte, quando teve o reajuste da aposentadoria, deveria ser reincorporado essa diferença que ficou limitada no teto no reajuste. Continua sendo a gordurinha, então. Exatamente. Dos outros tetos. Um detalhe, uma pessoa que se aposentou em janeiro, por exemplo, limitada ao teto, não vai ter direito à ação. Porque o reajuste dela vai ser integral no ano seguinte, ela vai se manter limitada ao teto. Uma coisa aqui importante. Se essa pessoa que eu perguntei para você, que era para ela ter sido limitada no teto, tem muitas pessoas que acreditam que nesses cálculos, principalmente pós-99, pós-fator, não existe mais limitação no teto. Ou seja, o que eu ouço muito. Pô, ninguém recebe o teto do INSS. Então, pelo contrário, existem pessoas que recebem a média de cálculo foi ainda superior, correto? Exatamente. Vou dar um exemplo. Aquela senhora que é muito emblemática aqui na BL, da Lorenzetti. Ela é a pessoa que por mais tempo trabalhou na mesma empresa. Ela teve um fator que, se eu não me engano, se você levar em conta a idade, expectativa de vida e o tempo de contribuição dela, era tipo 4. Uma pessoa que tem um fator tão alto, essa pessoa vai ultrapassar o teto, só que o INSS não poderia pagar além do teto para ela. Bom, então, teto zero é isso. Explicado? Dúvidas? É só escrever nos comentários que a gente vai respondendo. E deixa inicial de que forma? A gente vai colocar um link, você entra, preenche o cadastro e aí automaticamente ela Vai iniciar no e-mail. Exatamente, manda no seu e-mail. Tá bom. Conte com a ABL Calc. Se inscreva lá no Instagram, @ablcalc, e também acesse o site ablcalc.com. Gente, não entre com o processo sem cálculo. Se você curtiu o conteúdo de hoje, deixa um joinha. Se você não curtiu, não deixa um... Não deixa nada. Valeu, galera. Tchau, até mais. Tchau. Falou.